Amados irmãos, amadas irmãs, a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal da nossa TV Católica Rio Guamá, sejam agraciados pelas graças de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor incondicional que o Pai tem para com cada um de nós e pelo Espírito Santo que nos acompanha, nos dando o discernimento e o bem viver como cristão. Que a bênção de nosso Deus Todo-Poderoso sempre esteja em vossa companhia. Hoje, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sexta-feira da 25ª semana do tempo comum, ao qual nós vivenciamos todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos também, neste dia, discernir a palavra de Deus, colocar em nossa vida e viver como verdadeiros cristãos. Ouçamos a santa palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ouçamos. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhe: que diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que é alguns dos antigos profetas que ressuscitaram. Mas Jesus perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a palavra de Deus que nos é dirigida no dia de hoje é impactante, porque naquele tempo os discípulos ficaram perplexos por aquilo que Jesus falou nas últimas linhas, nos versículos de hoje. Jesus diz que vai sofrer muito na mão da humanidade, na mão daqueles que eram para o acolher, mas a vitória será certa. Ele ressuscitará no terceiro dia. O ensinamento que a palavra de Deus nos dá, caríssimos irmãos e irmãs, neste dia de hoje, é que nós possamos reconhecer Jesus, assim como Pedro o proclamou: és o Cristo, és o Filho de Deus. E nós, com certeza, caríssimos irmãos e irmãs, proclamamos e dizemos para todos que Jesus é o Cristo, pois sua hora já passou, quando Jesus se entregou na cruz por cada um de nós, e isso foi revelado quando Ele quis, e o Pai o levou a esta revelação. Também nós podemos perguntar a cada um de nós, irmãos e irmãs, quem é o Cristo para nós? Quem é Jesus na nossa vida? Acredito que uma simples pergunta deveria vir a uma simples resposta. Mas eu digo, caríssimos irmãos e irmãs, essa resposta, assim como naquele tempo que Jesus fez aos seus discípulos, ela também
é difícil para cada um de nós responder no dia de hoje. Os discípulos responderam aquilo que eles tinham ouvido pela rua. Os discípulos acompanharam a opinião pública. E os discípulos falaram a Jesus aquilo que estava na boca do povo. E a boca do povo não reconhecia Jesus. Aquilo que estava nas ruas das cidades, dos povoados daquele tempo, não condizia com a personalidade que era Jesus. Somente Pedro o revela. Somente Pedro coloca em xeque-mate aquilo que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo. Nós podemos dar várias respostas no dia de hoje. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? É o Filho de Deus? É verdadeiramente o Filho de Deus? É o Filho de Maria, o predileto Filho de Maria? É o predileto Filho de Maria. Mas nós, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, temos que ter a grandeza de coração pelo qual o Espírito Santo suscitou a Pedro para dizer que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, o Messias pelo qual todos o esperavam. Aquele que viria a fim de resgatar a humanidade de todos os seus pecados. E caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o que mais nos alegra no Evangelho do dia de hoje são aquilo que são as linhas finais deste Evangelho. Quando Jesus fala que ele vai ser humilhado, morto e ressuscitará no último dia, ele nos dá a esperança de que as nossas vitórias chegarão, de que toda a tribulação que nós vivemos neste mundo passará, que toda aquela angústia que você vive no seu coração terá um fim, que todo sentimento de tristeza, todo o sentimento de solidão, todos os problemas passarão. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo diz que o sofrimento virá, que nós acompanharemos com este sofrimento a nossa vida. Mas, no final de tudo, nós teremos a vitória. Assim como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, a vida do cristão que busca incessantemente reconhecer Jesus é a vitória final. Portanto, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, se hoje você vive a sua vida em momentos de tribulações, se hoje a preocupação bate à sua porta, se hoje você tem uma dificuldade na sua vida, creia na palavra de Deus. Reconheça como Pedro, Jesus, o verdadeiro e único Senhor da sua história. E Ele colocará a vitória na sua mão. Ele derrotará todo o inimigo que está ao seu redor. E Ele não se importa o que digam as pessoas ao seu respeito que não são verdadeiras. Ele quer que você, caríssimo irmão, caríssima irmã, tenha este discernimento de vida. Que Jesus é o Filho de Deus, que nele depositamos todas as nossas esperanças e que nele cremos na vida eterna. Que nós, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, possamos ter este dia como um dia de vitória na nossa vida. Quantos e quantos irmãos no começo desta pandemia já nos deixaram e nós continuamos aqui. Jesus tem um projeto, assim como tinha um projeto na vida de cada um de seus discípulos, de cada um de seus seguidores,
Ele tem também um propósito na vida de cada um de nós. Que nós possamos reconhecer Jesus, que nós possamos ser como Pedro, indo em xeque-mate naquilo que é a verdadeira resposta quando pergunta: quem é Jesus na sua vida? Jesus é aquele que nos deu a liberdade de ser chamado Filho de Deus, aquele que nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, aquele que nos resgatou da morte eterna e nos levou para a vida com Deus. Que nós possamos, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, neste dia também reconhecer que Jesus está e é a verdadeira fé pela qual nós procuramos. Que nós possamos estar sempre na presença de Deus, que nós possamos sempre escutar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ter este discernimento de palavras. Quando alguém nos indagar quem é o seu Salvador, a quem você pertence, e responder com altura, com autoridade, assim como o Espírito Santo brotou no coração de Pedro para esta belíssima resposta, nós também, caríssimos irmãos e irmãs, possamos, como Pedro, professar essa liberdade de que Jesus é o Filho de Deus e que nada mais importa em nossa vida. Se nós estamos com o Filho de Deus, que nós estamos com o Divino Mestre, que nós vivemos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que é maligno, aquilo que é do mal, nunca irá prevalecer contra nós. Jesus, manso e humilde de coração, aceitou todas as provas pela qual a humanidade o fez passar. Mas porque Jesus se deixou passar, sendo ele Filho de Deus? Primeiro, porque Jesus não usurpou aquilo que é a palavra de Deus. Ele quis ser humilde cordeiro levado ao matadouro, sem espernear, sem gritar, sendo aquilo que é um cordeiro. E que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, levar esta palavra de Deus, de conforto da alma, de conforto do Espírito Santo, na vida de cada um de nós. Que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos acompanhe nesta liberdade de dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, e acreditar em nosso coração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Amém.